Porque durante a conquista da terra prometida, Josué e os demais israelitas mataram povos em massa, se já haviam recebido as tábuas da lei com o mandamento não matar e Deus não os repreendia. É preciso entender que a moral no Antigo Testamento era uma moral completamente diferente de hoje. Vivia-se o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era o código olho por olho, dente por dente. Não é? Quando Deus deu a lei para Moisés, o povo vivia ainda nessa realidade. O povo não teve ainda a maturidade para mudar. Não é? Então, a gente vê aquela mortandade toda, porque aquilo era o costume da época, era a moral da época. Então, nós temos que voltar no tempo, voltar na nossa mentalidade lá para poder compreender. E como é que o povo raciocinava? O povo raciocinava assim: se o povo de Deus vencesse um povo que não era o povo de Deus, um povo pagão, um povo politeísta, que adorava aqueles deuses todos ali da Palestina, então, se não eliminasse todo aquele povo, Deus ficaria aborrecido. Era a mentalidade era essa. E nesses limites da cultura, o povo não conseguia entender diferente. Então Deus, o que Deus faz? Deus entra naquela realidade e vai purificando o povo. Até que quando chega em Jesus, mais de 1000 anos depois, então Jesus vai estabelecer uma lei completamente diferente. Né? Amar os inimigos, orar por aqueles que vos amaldiçoam, abençoar os que vos amaldiçoam. Mas é preciso entender que a cultura é um negócio muito forte na vida de um povo. Você não consegue mudar por decreto, por lei, simplesmente porque você deu um mandamento. Não consegue. Isso é o que a filosofia chama de limites da cultura. Entende? Então, é algo difícil de compreender, eu entendo que é algo difícil de compreender, mas a gente não deve se assustar, deve deixar isso para lá e viver aquilo que está no Novo Testamento, que é a lei de Cristo, a lei da igreja. Ok? Bom, o Newton Fontes pergunta o seguinte: as conferências episcopais fazem parte da hierarquia da igreja? Não, não fazem parte da hierarquia da igreja. Quais são as suas atribuições canônicas? Bom, o Código de Direito Canônico da igreja, que é esse daqui, olha, o Código de Direito Canônico, né, ele dá as atribuições das conferências episcopais. Veja bem, elas são muito importantes, porque a CNBB, no caso, é a conferência dos nossos bispos. Eles se reúnem uma vez por ano, agora aqui em Aparecida, durante uma semana ou 10 dias, e analisam os problemas da igreja no Brasil como um todo. Então, é algo muito importante, algo que nós precisamos respeitar e obedecer. Mas não é uma instituição hierárquica da igreja. Quer dizer o seguinte: nenhum bispo é obrigado a receber uma determinação da CNBB. Não. É claro que eles são um colegiado, são irmãos no episcopado, e normalmente o que é decidido ali por votação, tal, todos aderem. Mas o bispo, ele recebe ordem direto do Papa. Okay? O bispo é subordinado ao Papa. A CNBB ou outra conferência episcopal não pode punir um bispo, não pode substituir um bispo, não pode, ou seja, não tem poder de mando, tem poder assim de colegiado consultivo. É uma instituição importantíssima que dá à igreja essa participação, essa coletividade. Não é? O Concílio Vaticano II foi praticamente que inaugurou essa realidade, que já havia um pouco antes, mas fortaleceu, não é? E que ajuda a igreja a caminhar. José pergunta assim: em uma missa, pode outra pessoa, além do padre, ler o evangelho durante a celebração? Ô José, só pode se for diácono. Se for diácono, pode. Ok? Não pode o leigo ler o evangelho. Isso está muito claro naquele documento que você pode inclusive ver no site do Vaticano, Redemptionis Sacramentum. A Redemptionis Sacramentum, se você entrar lá no site do Vaticano, você vai encontrar lá na congregação da disciplina
dos sacramentos, dos ritos da disciplina do sacramento. Diz que lá que o leigo não deve ler o Evangelho, ok? Deve ser o padre ou um diácono, que deve proclamar o Evangelho, tá bem? O Luiz de São Lourenço, Minas Gerais, pergunta o seguinte: Jesus disse para os discípulos que não iria para Jerusalém, que era para eles irem sozinhos. Mas ele foi. Ele mentiu para os discípulos? Não. Ô Luiz, a gente não pode interpretar a narrativa do Evangelho assim, muito ao pé da letra, entende? Porque pode ser que aquilo ali não tenha sido bem explicado pelo próprio evangelista. Pode ser que Jesus tenha dito, olha, vocês não vão para Jerusalém, ou vão depois, ou eu vou depois, mas jamais, veja bem, jamais se pode colocar isso. Será que Jesus mentiu? Não, Jesus é Deus. Deus é perfeito. Se nós acreditamos que Jesus é perfeito, que Jesus é Deus, Deus é perfeito. Deus não mente, Deus não faz o mal, Deus não deseja o mal, Deus não pode errar. Entendeu? Então, é um problema de interpretação. Não é um problema de erro de Jesus. Cleonice de Araxá, em Minas Gerais, pergunta o seguinte: quem tem pecado mortal confessado, quando morrer, a alma vai para o inferno? Ô Cleonice, se o pecado mortal foi confessado na confissão, a pessoa se arrependeu, ok? Fez o propósito de não mais cometer esse pecado, ela está perdoada. Então, por esse pecado, ela não vai para o inferno, não. Pode ir por outra coisa, por outro pecado. Mas aquele pecado que a pessoa confessou, arrependida, e com o propósito de não fazer mais aquilo. Mesmo que por fraqueza, de repente, possa ter feito depois, mas se no momento da convicção ela fez o propósito, tinha a intenção de não cometer aquele pecado, esse pecado está perdoado, Deus esqueceu. Ok? Por esse pecado ela não vai para o inferno, não, pode ficar sossegado. João Marcos de Mogi Guaçu, em São Paulo. João Marcos pergunta o seguinte: sou catequista, parabéns, João Marcos, parabéns. E gostaria de saber se as pessoas alérgicas a glúten, o glúten é a substância básica do trigo, encontrado na hóstia, podem comungar somente sob a espécie do vinho. Pode, João Marcos? É o caso do chamado celíaco. Quem é o celíaco? É aquela pessoa que tem alergia a glúten. E como a hóstia é feita de trigo e tem muito glúten, então a pessoa não pode comungar, porque pode dar até uma questão de asfixia na pessoa por questão de alergia. Então, como é que essa pessoa deve comungar? Ela deve dizer para o padre e ela comunga apenas o vinho. Ou o padre deixa ela beber um pouquinho do vinho no próprio cálice, ou então o padre pega uma colherinha de vinho, do sangue de Cristo, do vinho consagrado, e dá para a pessoa beber. Esta é a solução. E veja bem, eu quero notar o seguinte: quem comunga a hóstia ou quem comunga só o sangue, comungou plenamente. Entenda isso. Tanto na hóstia consagrada quanto no vinho consagrado, Jesus está 100% real. Corpo, sangue, alma e divindade. Presença substancial real. Por isso que muitas vezes nós comungamos só o pão, ou em alguns lugares se dá o pão também com o vinho, ou a hóstia molhada no vinho. Qualquer das formas, a pessoa comungou plenamente. Luiz Antônio de Bangu, Rio de Janeiro. Em uma reunião só de leigos, na leitura do Evangelho, pode dizer proclamação do Evangelho e palavra da salvação? Ô Luiz, não há nenhuma norma da igreja que regule isso. A norma da igreja é regulada para a missa, ok? Então, a proclamação do Evangelho segundo São Mateus, palavra do Senhor. Isso é para ser usado na missa, ok? Não é proibido que se use fora da missa. Pelo menos, veja bem, eu não conheço nenhum documento que proíba. Mas eu penso assim, como isto é regulamentado para a missa, talvez não seja bom usar fora da missa. Para valorizar essa forma na missa, você entendeu? Mesmo que não seja proibido usar fora, eu penso que não deve se usar fora da missa não, porque faz parte do rito da missa, então não é bom usar alguma coisa do rito da missa fora da missa. Bom, aí entendimento meu, tá bem?
Outra pergunta, uma pessoa que certamente pede para não ser identificada. Muitos protestantes dizem que o purgatório não existe, porque a Bíblia não fala dele. Fala sim. Não fala com esse nome, mas fala de outra forma. O que o senhor tem a dizer? Como me defender dos ataques de outras religiões? Bem, sua pergunta tem várias partes. Vamos por parte então. Como se defender dos ataques de outras religiões é você conhecer bem a sua doutrina, conhecer bem o catecismo da igreja, não é? Conhecer bem a sua fé e poder explicar a sua fé. Não se trata da gente assim se defender, se trata da gente expor a nossa fé, expor a nossa doutrina. Quem não quiser aceitar, que não aceite. Ok? Agora, a questão do purgatório, eu queria dizer o seguinte, eu escrevi um livro, depois eu vou mostrar aqui, depois do intervalo, um livro que eu chamei de O Purgatório, o que a igreja ensina. E ali no livro O Purgatório, tem um capítulo que é o purgatório na Bíblia. A Bíblia é cheia de referências ao purgatório. Ok? Vou apenas dizer aqui a você uma passagem, aquela de São Paulo, 1 Coríntios 3,15, onde São Paulo diz assim, muitos vão se salvar como que passando pelo fogo. Ora, o que a igreja viu aí? Essa purificação no além. São Gregório Magno, São Gregório I, que foi do século VI, doutor da igreja, ele explicava uma coisa muito interessante, aquela passagem quando Jesus diz que o único pecado que na outra vida não tem perdão, nem nesta vida, é o pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração, não é? Então, São Gregório Magno diz assim, bem, se esse é o único pecado que não pode ser perdoado nem neste mundo e nem no outro mundo, quer dizer que há pecados que podem ser perdoados no outro mundo. Ora, aí está o purgatório. O purgatório é exatamente a purificação final daquele que morreu na amizade de Deus, mas que não morreu perfeitamente purificado. Então, ele vai completar essa purificação lá na eternidade. Veja que 1000 anos antes, veja bem, 1000 anos antes da Reforma Protestante negar o purgatório, São Gregório Magno, lá no ano 500 e pouco, já falava do purgatório. Está cheio de passagens bíblicas que dão base ao fundamento do purgatório, que é por isso que, pelo menos em 3 concílios ecumênicos, a igreja confirmou o purgatório. Concílio de Trento, concílio de Latrão, concílio de Florença. Ok? Como se defender de ataques de outras religiões, aí já falei, você deve então aprofundar a sua fé. Outra pergunta, Lucas Hipólito, agente de crisma da comunidade São Francisco de Assis, em Campinas, São Paulo. Ô, Lucas, parabéns, viu? O que a igreja hoje mais precisa, meus irmãos, é de catequistas. Formar as crianças na fé, formar os jovens na fé, porque vão ser adultos na fé. Entenderam? Aquela criança que não recebeu a fé na infância, seja dos pais, seja da catequese, essa criança depois pode viver a vida inteira sem essa formação religiosa. Bem, o Lucas pergunta o seguinte, eu queria saber qual é a posição da Igreja Católica perante a eutanásia. Se ela é contra ou a favor, por quê? Bem, quando a gente fala em eutanásia, Lucas, a gente entende o seguinte, a eutanásia chamada ativa, ou seja, aquela onde você mata alguém. Então, o doente está uma doença grave, então você vai lá e aplica um veneno na veia dele e você apressa a morte dele. É isso que, em princípio, nós entendemos como eutanásia. A igreja é radicalmente contra. A igreja não aceita que se apresse a morte de ninguém. A igreja aceita algo chamado ortotanásia. O que é ortotanásia? Orto, do grego, quer dizer reto. Não tem o ângulo ortogonal, o ângulo reto? Então, ortotanásia quer dizer a morte reta. Ou seja, se um paciente está gravemente enfermo, a igreja diz que nós não somos obrigados a ficar prolongando a vida desse paciente de maneira muito artificial. Ou seja, você levar esse paciente para outros países, você gastar um dinheiro que a família não tem condição de gastar, você submeter o doente a um tratamento, às vezes até, que o faz sofrer mais e vai apenas prolongar a vida dele por alguns dias ou algumas horas. Então, a igreja diz, não é preciso ter o que ela chama de obsessão terapêutica. O que é obsessão terapêutica? Você querer esticar a vida
da pessoa. Não, a igreja quer que se respeite o momento da morte. Não dá mais, a medicina não tem mais recursos. Agora, não pode o quê? Não pode é cortar para o paciente os recursos ordinários. O que são os recursos ordinários? Você não pode cortar o sangue, que pode ser dado a ele, o soro, os analgésicos, por exemplo, a alimentação endovenosa, a alimentação que ele recebe, né, sem ser diretamente. Então, aqueles recursos ordinários que o hospital tem, as UTIs têm, isso deve ser dado, sem precisar usar recursos extraordinários, caros, que às vezes mais judiam do paciente. Então, é preciso respeitar o momento da morte dele. E aí, meus irmãos, preparar para a morte, levar a participar, chamar um sacerdote para dar a unção dos enfermos, entende? Para que essa pessoa esteja preparada diante de Deus. Fábio Félix, de João Câmara, no Rio Grande do Norte. O Fábio pergunta o seguinte: professor Felipe, é permitido acender a vela do crisma em oração até que ela se extinga? Ô Félix, não há nenhuma proibição para isso. Eu entendo que a vela do crisma, a vela usada no dia do crisma, e você vai acender, não há problema nenhum. Mesmo aquela vela que nós usamos no dia do batismo, não é, para a criança, ou aquela vela que nós usamos no sábado santo, na vigília pascal, que depois você leva para casa, pode acender. A vela é um símbolo de religiosidade, é um símbolo de homenagem a Deus, porque o fogo é símbolo do Cristo ressuscitado. Então pode se acender, não há proibição nenhuma. Cuidado só com os acidentes. É muito perigoso acender vela em casa, cuidado com criança, cuidado com fogo, não é? Tomar cuidado. Rejane Pereira, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: existe escritos dos apóstolos alguma coisa que comprove que Nossa Senhora foi assunta ao céu? Rejane, existe, não dos apóstolos, mas dos chamados padres apostólicos e dos padres apologistas, ou seja, aqueles padres que foram sucessores dos apóstolos, bispos. A tradição da igreja tem essas referências. É por isso que no século IV, já no ano 300, se celebrava a festa chamada Dormitio, a festa da dormição de Nossa Senhora. E a igreja, já nos primeiros séculos, acreditava que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e de alma. Não está na Bíblia, mas eu quero lembrar que foi proclamado como dogma de fé. 1950, no dia 1º de novembro, Papa Pio XII, na bula, né, Munificentissimus Deus, o Papa proclamou o seguinte: Nossa Senhora, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. E o Papa disse: foi revelado por Deus. Está escrito na bula pontifícia. Como foi revelado por Deus se não está na Bíblia? Está na tradição da igreja, porque a Bíblia e a tradição compõem aquilo que a gente chama de revelação divina, que o magistério da igreja interpreta e ensina para a gente.